Então, como a gente tinha combinado, né, nessa nossa aula 7B, né, a gente vai agora começar o nosso capítulo 9 sobre linha de transmissão. Vamos falar sobre o modo transverso eletromagnético, né, e especificamente hoje vamos falar sobre linha de transmissão sem perdas, o método formal, as grandezas representativas e ver como é que a gente introduz perdas, né, cálculo de atenuação de linha de transmissão, certo? Então, nós temos vários tipos, né, estruturas, em geral, estruturas que, o objetivo de estruturas eletromagnéticas que tem uma seção transversal, digamos, longitudinal, que seção transversal constante, né, na direção, você quer propagar um campo eletromagnético guiado, né, através de uma estrutura, certo? Porque você pode talvez ter um duto, né, eletromagnético e enviar informação e desviar, tá certo? Fazer curvas, né, etc. Bom, e você tem estruturas de um condutor, que são os guias de onda, cujos campos têm uma particularidade, né, a sua determinação, e tem estruturas de mais de um condutor. Essas estruturas, por exemplo, um par de fios paralelos, né, como as linhas de transmissão aéreas que a gente observa na CHESF, né, na CELP, que transmitem, distribuem energia, tá certo? Você tem cabos coaxiais, tá certo? Em que você tem um condutor central e você tem várias estruturas, tá certo? Né? Como essa de cabos paralelos, né? Cabo coaxial, linhas de fita, ou microfita, em que você tem aqui um material dielétrico, uma fita condutora, embaixo você tem um plano de terra. Essas estruturas já são usadas mais para circuitos, né, micro-ondas, tá certo? Aqui você pode usar isso no laboratório, né, para você blindar, né, o campo guiado, tá certo? Isso aqui mais usado para baixas frequências, tá certo? Mas em geral, quando a gente fala linha de transmissão, a gente está falando de estruturas de mais de um condutor, né? Observe que aqui tem um condutor, um segundo condutor, um segundo condutor. Então, essas estruturas especificamente, né, elas têm um formalismo de obtenção de campos bem específico. O campo é quase estático, né? Ou seja, a gente vai mostrar, tá certo, que essas estruturas de mais de um condutor, elas suportam modos transversos eletromagnéticos em que o campo E e o campo H estão sempre no plano transversal à direção de propagação, né, assumindo a direção Z, certo? Então, modos transversos eletromagnéticos, ou seja, não tem componente de campo elétrico longitudinal, certo? Então, esse tipo de modo tem um formalismo simples de determinação baseado na solução da equação de Laplace, né? Como a gente vai ver, tá certo? Então a gente vai ver que os métodos que a gente usa na solução de problemas de valores de fronteira em eletrostática e em magnetostática podem ser utilizados aqui, né? Então, como eu falei para vocês, o modo TM, né, ele pode ser suportado por essas estruturas e, em princípio, a gente assume que os condutores são perfeitos, que não há perdas, né, condutoras, e também não há perdas no meio de preenchimento de elétrico, tá certo? E a gente vai assumir que a estrutura se mantém uma
é longa, né? Deixa eu fazer essa aproximação para dizer que não há efeitos de variação, ou seja, a estrutura ela pode ser estudada em qualquer plano transversal, né? Porque ela é a mesma, tá certo? Muito bem. Então, vamos ver como é que é o método formal. Vamos admitir que exista, né, uma distribuição de campos guiados por essas estruturas na direção, digamos, na realidade o contrário, né, na direção longitudinal, né, e que os campos possam ser representados dessa forma. Campo elétrico, um campo transversal, né? E a variação em Z é de uma onda tradicional, onda plana, que se propaga no sentido Z, porque não existe nada interrompendo a propagação da onda, não existe em princípio, né? A onda é livre na direção Z, então a gente vai admitir exponencial de menos j beta Z, que é a onda viajante. E também para o campo H, a gente vai admitir que ele é transversal, e a dependência em Z está contida no fator exponencial complexo. E a pergunta é quem é essa constante de propagação, né? Certo? Ela quando ela é totalmente real, ela é, na verdade, a constante de fase, né? Quando tem perdas, ela chama-se constante de propagação porque vai ter uma parte real imaginária, então a parte real seria a constante de fase, né? Bom, então, jogando, utilizando aí, né, nossas relações, rotacional de E igual a menos J ômega mi H, o meio de preenchimento tem permeabilidade mi e permissividade epsilon, né, permissibilidade xi, índice de refração N, certo? Então, no meio de preenchimento, o campo. Observe, né, como esses condutores são perfeitos, então o campo só existe em torno dos condutores. Não existe campo dentro do condutor, né? Campo perfeito, né? Quando existe perda de condução, nós sabemos que o campo penetra um pouco nesses condutores, tá certo? Então, temos essa relação, né? A lei de Faraday de forma diferencial. Vamos quebrar o operador nabla numa componente que só atua nas componentes y e na parte z, está explícita aqui, né? Então, isso aqui pode ser em simetria cilíndrica, por exemplo, né? A gente pode representar um nabla transverso, né, em coordenadas cartesianas, por exemplo. O nabla T seria AX ddx mais a y ddy, né? Porque ele só é no plano transversal. Se fosse em cilíndrica, seria como, né? AR ddr, né? Mais a φ sobre R ddφ. Sistema Rφ, né? XYZ, RφZ, né? Parte transversa seria só essa aqui. Ok? Bom, se a gente joga essa expressão aqui, né? Pega o nabla e joga aqui. Vou fazer aqui rapidinho, tá certo? Você fica com uma equação do tipo nabla T, né, mais AZ ddz, é rotacional, né? Rotacional de E. E por sua vez o E é T, né, que só depende de XY, tá certo? Exponencial de menos J beta Z igual a menos J ômega mi H, que é HT, exponencial de menos J beta Z, lembrando que esse HT só depende também de XY.
Então você tem aqui Nabla-T é T. O Nabla-T não atua sobre J beta Z, então esse exponencial de menos J beta Z sai da derivada, né? A ação desse operador tem essa parte aqui, mais a Z vetorial é T, peraí, volta só um pouquinho aqui, a Z vetorial DDZ, né? É T exponencial de menos J beta Z. Eu só estou fazendo do lado direito, tá certo? Continuando, né? Isso aqui vai dar menos J beta Z rotacional transverso de ET mais AZ vetorial. Bom, esse vetor aqui, tá certo? Não depende de Z, né? Então a gente sai da derivada. E a derivada em relação a Z do exponencial vai dar, né? Então é isso que acontece, tá certo? Nós temos aí... Bom, o que nós temos, né? Esse vetor tem um vetor no plano XY, outro no plano XY, o resultado dá na direção Z, né? Por outro lado, esse aqui está no plano XY, esse aqui está na direção Z, esse aqui está no plano XY, né? Bom, isso aqui, então, ou seja, isso é igual a menos J ômega mi HT Então, o que nós temos, né? Isso aqui está na direção Z, isso aqui está no plano XY. Nós temos primeiro que rotacional transverso de E transverso igual a zero. Né? E a gente iguala agora esses dois. Corta esse fator. J com menos J cancela. Então você tem o HT igual a beta ômega mi, né? Beta é igual a beta sobre ômega mi a Z vetorial ET. Observem que vocês podem identificar, né? Isso aqui parecido com o campo H do campo da onda plana canônica, né? Esse aqui seria o vetor de onda sobre ômega mi, né? Produto vetorial com ET, certo? Bom, mas em resumo, né? Uma equação é rotacional de ET igual a zero, a outra é a obtenção de H dado E. Se eu calculo E, eu obtenho H, certo? Então, numa linha de transmissão, então aqui como observado, né? Semelhante à forma canônica, tá certo? Então, a primeira relação é essa aqui, né? E a segunda, a expressão de H em função de E, né? Bom, o que mais que a gente pode concluir, tá certo? Bom, uma condição é essa que eu acabei de mostrar aqui, eu vou botar aqui separado. A primeira equação é que o rotacional transverso, o campo elétrico transverso, igual a zero. Tá? Bom, uma segunda condição, a gente observa que no meio de preenchimento D igual a εE, então da equação para o divergente de D igual a zero, a gente tem divergente de E igual a zero. E se eu agora separo, né? Nabla-T mais J mais AZ DDZ, produto escalar com E, que é ET exponencial de menos J beta Z, dá zero, né? Ora, isso aqui vai dar AZ escalar ET que dá zero, né? Então você tem a condição que Nabla-T escalar ET igual a zero, ou seja, segunda condição. O campo transverso tem rotacional transverso zero e também tem divergente transverso
igual a zero. Né? Ora, se o rotacional de E, né, transverso igual a zero, é porque o campo transverso pode ser obtido do gradiente transverso de uma função potencial de duas variáveis. Tá? Essa é a grande nuance do modo transverso eletromagnético. Posso calcular o campo transverso de uma função potencial tradicional e, por outro lado, divergente de E igual a zero, né? E é dado por isso aqui, eu tenho a equação de Laplace. Ou seja, no plano transverso, tudo se passa como se nós tivéssemos um campo estático no plano XY. Então, nossos métodos de solução de problemas de valor de fronteira podem ser usados. Tá? Então, o método formal consiste em, primeiro, resolve o Laplaciano, a equação de Laplace para a função potencial, obtém o campo elétrico da relação tradicional menos gradiente da função potencial e obtém H usando aquela forma canônica ou seja, o campo transverso é irrotacional. Então, no plano transverso, circulação de E transverso, no plano, né? Isso aqui é só no plano, igual a zero. Certo? Bom, ainda resta saber quem é beta, né? Então vamos usar a equação de Helmholtz. O Laplaciano de E mais K2 é igual a zero. Quem é K2? Olha, K2 está aqui, ó. Índice de refração ao quadrado de K0 ao quadrado ou permissibilidade relativa a K0 ao quadrado, né? Permissibilidade é definido como produto μ aqui nesse curso, tá certo? Bom, então, lembrando, né? Laplaciano, o operador nabla é nabla-t mais az ddz. Desculpa, aqui é nabla, né? Se eu faço nabla, escalar nabla, eu obtenho o Laplaciano, que vai dar nabla-t ao quadrado mais d2 dz2. Então, se eu aplico a equação de Helmholtz, que os campos devem satisfazer a equação de Helmholtz, né, nós mostramos isso antes, tá certo? E jogamos essa relação, usamos o campo elétrico, já sabendo a dependência em Z. Então, o que nós temos, né? Então, aqui você vai ter D2 dz2 disso aqui, o ET não depende de Z, então isso aqui vai dar ET derivada segunda da exponencial, que dá menos beta 2, que dá j beta ao quadrado, né? E a exponencial de menos j beta z. Então, D2 dz2 aplicado nisso dá isso aqui. Né? Muito bem. Então nós temos nabla-t ao quadrado de ET menos beta 2 ET, que veio da derivada segunda em relação a Z, e tem mais K2 que vem da equação de Helmholtz, que está aqui. Ó. Né? Certo? Por outro lado, isso aqui é menos gradiente de φ.
né? Então fica Laplaciano de menos gradiente, eu troco a posição, fica menos gradiente do Laplaciano, que é zero, né? Porque Laplaciano transverso do potencial é zero. Ou seja, esse termo aqui é zero, e para isso aqui dar zero é necessário que K2 igual a beta 2. Ou seja, o beta, dependendo da propagação, o beta na realidade é o K, né? Certo? É o número de onda no meio, essa constante de propagação para uma perda é o próprio K, que nós já conhecemos bem, tá certo? E o sinal determina o sentido de propagação, certo? Ou seja, como beta é igual a K, então o que nós temos aqui? Voltando aqui, o campo magnético beta, bota K no lugar de beta. Isso aqui vai dar o quê, né? Beta sobre ômega mi, K sobre ômega mi nós já sabemos o que é, né? K sobre ômega mi é ômega raiz de mi epsilon, que é o K, sobre ômega mi, que dá 1 sobre raiz de mi sobre epsilon, né? Que dá o quê? 1 sobre z. Impedância de onda do meio. Ou seja, o que nós temos novamente? Campo transverso é aquela forma canônica que a gente conhece. O vetor de onda, no caso, ele é na direção de propagação, que é a z. Então, é fácil determinar o campo transverso, qualquer que seja o campo elétrico. A diferença agora é que nós não temos uma onda plana uniforme, né? A onda agora varia nas coordenadas transversais, porque depende dos condutores. Certo? Então, resumindo, né? Resolve o Laplaciano de φ, obtém o campo elétrico e obtém o campo magnético. Você tem todas as propriedades da linha de transmissão são obtidas. Vamos fazer um exemplo aqui de determinação de campos de onda de transmissão, né? Pega aqui o cabo coaxial, o cabo coaxial cilíndrico, né? A gente resolve o problema de valores de fronteiras, né? Potencial dado em E igual a A, potencial, por exemplo, 0 em E igual a B, qualquer que seja a condição de contorno, não tem importância, né? Porque o que importa é o campo, tanto faz quem é a referência. Nós já resolvemos isso antes, né? A solução aqui da função logaritmo, né? Observem que R igual a B, que dá 0, log de 1, né? R igual a A, cancela aqui, fica B0. Tá? E daí nós determinamos o campo elétrico, né? O gradiente derivado da função logaritmo dá 1 sobre R, tá certo? Então, esse aqui é o campo já calculado. A parte transversal é essa aqui, aponta no sentido radial. E na direção Z, a variação é exponencial de onda viajante. Campo H está na direção azimutal. Beta igual a ômega raiz de mi epsilon, e impedância de onda, raiz de mi sobre epsilon. Né? Certo? Bom, temos aqui grandezas representativas, porque a gente pode pensar em termos de tensão em corrente, né? Nós temos uma onda de tensão e uma onda de corrente ao longo da linha de transmissão, né? A tensão, que é a diferença de potencial para cada plano, Z constante, vale um valor V que varia de acordo com a exponencial complexa, exponencial de menos J beta Z. Correspondentemente, a corrente também varia, né? Por exemplo, a tensão pode ser calculada com uma diferença de potencial, né? Já é dada originalmente, tá certo? Num plano de referência, Z igual a 0, por exemplo. Né?
Agora, isso aqui se torna uma tensão complexa, né? Que vai variando ao longo da linha. Corrente, por sua vez, também é uma onda de corrente e pode ser calculada no eletrodo, digamos assim, em que flui no sentido Z, né, a corrente, tá certo? Calcular a circulação de H, né? Vai dar um valor em zero, daí você propaga com exponencial menos J beta Z. Não há componentes longitudinais nem da densidade de fluxo elétrico, tá certo? Então a corrente realmente pode ser calculada dessa forma, não tem corrente de deslocamento, né? Não tem nada que... Ou seja, no plano transverso, deixa eu botar aqui, deixa eu explicar melhor o contexto dessa... Por que a corrente dá isso, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho, tá certo? Veja, rotacional de H igual a J, né? Mais J ômega D, certo? Só que D, ele é transverso, né? Então isso aqui é um... E o J é uma corrente superficial, tá certo? Que é paralelo a Z, né? Ou seja, a densidade de corrente existe na superfície dos condutores com uma corrente superficial, digamos assim, né? Mais ou menos, certo? E D está também na direção transversa, né? Certo? Então, se você calcula rotacional transverso mais AZ, DDZ do H, né? Rotacional de H transverso exponencial de menos J beta Z. E quem tem, né? Quem tem nabla T rotacional de HT está na direção Z, né? Então isso aqui vai dar igual a J, que é a densidade de corrente no condutor, certo? E essa derivada aqui vai dar um vetor, tá certo? Na THT está na direção Z, e aqui vai dar a Z vetorial HT derivada menos J beta exponencial de menos J beta Z. Isso aqui está no plano XY, né? Certo? Então isso aqui está associado ao J ômega epsilon né? Então isso aqui dá a relação entre componentes, entre as componentes transversas, né? De campo e elétrico e magnético. E essa relação aqui é a lei de Ampère, certo? Tradicional, sem corrente de deslocamento, né? Sem corrente de deslocamento. Ou seja, a gente pode calcular a relação entre campo magnético e corrente usando a lei de Ampère tradicional, certo? Por isso que aqui está se observando que não tem esse DZ, né? Porque senão a densidade de corrente de deslocamento na direção Z é zero. É isso que está querendo dizer aqui, tá certo? Então a corrente pode ser calculada no plano de referência como sendo a circulação de H. Podemos calcular outros parâmetros, capacitância por unidade de comprimento. A gente tem aí a densidade de carga superficial, seria a componente normal de D do condutor, para fora do condutor, né? A carga numa seção de comprimento ΔZ no eletrodo positivo, né? Seria a integral de ρS, na verdade é ρS dl ΔZ, né? Então você tem profundidade ΔZ, aí o dl seria ao longo do perímetro do condutor. Então você pode calcular a carga, né? Por sua vez, o D transverso normal
é o campo transverso normal, vezes epsilon. Então você tem a quantidade de carga em termos do campo elétrico, certo? Então você pode calcular, se você tem a quantidade de carga, epsilon delta Z, né, que eu acabei de mostrar. Projeção do campo normal ao condutor. No perímetro do condutor, integral, aqui nesse perímetro do condutor. Então, a quantidade de carga por diferença potencial é a capacitância, na realidade, ΔC, só daquela seção, né? Longitudinal. Então você tem que ΔC igual a ΔQ sobre V0, epsilon ΔZ sobre V0, né? Integral no perímetro do condutor do eletrodo positivo. E ΔC, ΔZ é a capacitância por unidade de comprimento, que dá essa expressão epsilon sobre V0, que é a diferença potencial no plano de referência, integral sobre o perímetro da componente normal de E. Então, sabendo, ou seja, calculando o campo elétrico do campo coaxial, a gente calcula a capacitância por unidade de comprimento, né? Que está aqui, certo? Então aqui mostra, esse cálculo está sendo feito no eletrodo positivo, né? Certo? E você tem uma carga aí. Alternativamente, e às vezes é mais conveniente calcular desse jeito, a gente calcula a energia armazenada num comprimento ΔZ. Esse ΔZ, ou seja, esse produto ΔZ, área na região externa, esse ΔΣ aqui, essa aqui é a região entre condutores, né? Essa áreazinha aqui, integração. Você tem aqui o comprimento ΔZ, né? Então você pode calcular a energia como sendo 1/4, né, da integral de ED conjugado, né? Faltou colocar aqui o conjugado, mas aqui, como eles estão em fase, isso não tem importância, né? Acho que é ao contrário, acho que é ED conjugado, é um dos dois conjugados, né? Tem que lembrar da fórmula original, mas isso aqui não vai ter importância no momento, tá certo? Porque eles diferem entre si por epsilon, e epsilon é real, né? Então não tem problema ter extraído o conjugado aí. Então isso aqui dá epsilon módulo de E ao quadrado, né? E observe, né, que alternativamente a energia é C, que é CL ΔZ, V2, né, sobre 4. Então a gente iguala essas duas expressões de energia, e obtém uma expressão alternativa para a capacitância por unidade de comprimento, né? Ou seja, agora em termos do quadrado nós temos agora uma expressão em termos do quadrado do campo, né? Certo? Observe que a anterior envolve a projeção do campo, que é um pouquinho diferente do campo normal, né? Mesma coisa para a indutância, né? Como a indutância, calcular fluxo enlaçado é difícil, né? A indutância é mais convenientemente calculada pela energia, né? Então você tem aí energia magnética, uma seção ΔZ, que é BH conjugado, que dá μH2, né? E ao mesmo tempo a energia em termos de indutância é a indutância numa seção de comprimento ΔZ, que é L ΔZ,
e 2 sobre 4. Igualando as duas expressões, você tem a expressão para a indutância em termos do campo. Então, observe, né? O que é importante observar aqui? A linha de transmissão, a gente só pode obter ou calcular seus parâmetros se a gente souber o quê? As distribuições de campo, né? Tanto H quanto E. Tá? Bom, impedância característica é um parâmetro importante de uma linha de transmissão, porque você, quando quer casar a linha de transmissão, você precisa casar uma carga à impedância característica da linha, tá certo? Então esse número é importante, né? Com a impedância de uma linha de transmissão, é importante em antenas, é importante em várias coisas. Né? Simplesmente a impedância é a razão entre tensão e corrente. Né? Ora, como a corrente, né, é uma onda também, né? E a tensão é uma onda e a corrente também. A razão V sobre I não depende de Z, né? É V0 sobre 0. Então basta você calcular as coisas no plano de referência, né? Então observe, né? Acabei de mostrar que a capacitância por unidade de comprimento tem a ver com o quadrado da tensão. Né? CV2. A indutância por unidade de comprimento tem a ver com a corrente ao quadrado, L2. Né? Então, a gente pode calcular essa razão, L sobre C, por unidade de comprimento, né? Usando as expressões que eu acabei de mostrar. Por isso que elas são convenientes, né? Então você tem o C, tem o V0 ao quadrado, inversamente proporcional, certo? E tem a integral no campo transverso, né? E você, por outro lado, tem o L, inversamente proporcional ao quadrado da corrente, e tem a ver com a integral do módulo quadrado do campo H transverso agora, certo? Então, com isso, você tem pode calcular a razão, né, usando essas expressões. Então, aparece uma integral de H2 e uma integral de E2. Lembrando que H transverso é E transverso sobre a impedância de onda. Então, essas integrais aqui são proporcionais. Né? Isso aqui vale Z2, né? HT ao quadrado. Então aqui tem a impedância de onda Z2, aqui embaixo o resto cancela. Cancela tudo. A razão entre tensão e corrente. Poxa vida. Tensão e corrente. É a impedância característica, né? Então você tem isso aqui é igual a ZC ao quadrado. Daí aparece L sobre C, aparece μ sobre epsilon. E apareceu aqui embaixo, né, como eu falei, né, o Z, que é a raiz de μ sobre epsilon, Z2. Então isso aqui vai embora também. Então aparece simplesmente 16 ao quadrado igual a L sobre C. Ou seja, você extrai aqui a impedância característica de uma linha de transmissão é obtida da razão da indutância por unidade de comprimento pela capacitância por unidade de comprimento. Ou seja, a ação desses parâmetros permite você obter a impedância característica, né? Outras características interessantes tem a ver com esses parâmetros elétricos, né, de indutância e capacitância. Velocidade de fase. Ora, como beta igual a K, né, e K é ômega sobre velocidade de fase,
Então beta também é ômega sobre velocidade de fase. Velocidade de fase simplesmente é 1 sobre raiz de mi epsilon. Né? E aqui a gente vai ter uma relação interessante, né? A gente pode relacionar, tá certo, essa velocidade de fase, né, e mostrar que ela dá 1 sobre raiz de LC por unidade de comprimento. Né? Ou seja, mi epsilon é raiz de L sobre C. Como é que a gente faz isso? A gente mexe nas expressões. Isso aqui primeiro é a corrente. Né? Observe que a gente vai relacionar a corrente com carga. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Vamos lá. Corrente é igual ao 1 sobre Z, a Z vetorial E, que é H, né? Integral de HDL, tá certo? H transverso. HDL é isso sobre isso. Então tá demonstrado aí, né? Aqui tem a propriedade do produto misto, né? Eu posso fazer aqui permutação ET vem para cá e fica DL vetorial a Z, como ficou aqui, ó. ET, produto escalar com DL vetorial a Z. Certo? Ora, DL vetorial a Z, aqui está o eixo Z, certo? Z está para cá. Aqui está um dos eletrodos, né? Então a gente está calculando aqui, né? Em cima do eletrodo mesmo, não tem problema não. Então, DL está assim, né? O AZ está para cá. Então você tem esse produto vetorial DL vetorial AZ que dá o vetor normal para fora do condutor. Certo? Então dá a direção em sentido, né? Dá um vetor para fora e magnitude DL, né? Então isso aqui nada mais é do que a componente normal de E no perímetro do condutor. Isso aqui é D sobre epsilon, né? Isso aqui dá a carga por unidade de comprimento, ou seja, a integral no perímetro de dt dl dá a carga por unidade de comprimento, o epsilon veio para lá aqui embaixo, e ficou epsilon z. Então, em resumo, né? Ou seja, o resultado é esse, que a corrente zero dá 1 sobre epsilon z, e aqui você tem que isso aqui dá capacitância por unidade de comprimento, P0, tensão, né? Certo? Isso aqui é impedância de onda, né? Certo? Bom, V0 sobre 0 dá ZC, que vai dar epsilon z vai para o denominador e CL vem para o denominador. Impedância de onda epsilon z é igual a epsilon raiz de mi sobre epsilon, que é igual a raiz de mi epsilon, né? Dá isso aqui. Então, ou seja, essa confusão todinha. Deixa eu tirar essas riscadas aqui para a gente poder ver direito. Resultado, né? O ZC é raiz de mi epsilon sobre CL, né? Nós já tínhamos calculado antes ZC, né? Aqui atrás, ZC está aqui, ó, raiz de L sobre C. Né? Então você tem aqui ZC, que é raiz L sobre C, igual a raiz de mi epsilon sobre raiz de... Aliás, sobre raiz não, sobre C, né?
Ou seja, o que a gente obtém? CL' para cá fica a raiz de LC igual a raiz de μ. Tá? É essa relação aqui. Ou seja, a velocidade de fase também pode ser calculada em termos da indutância por unidade de comprimento e capacitância por unidade de comprimento. Isso é uma outra relação. Então, resumindo, tá certo? Impedância característica, que não é impedância de onda, né? Velocidade de fase, né? Então você tem aí impedância característica é raiz de L sobre C. Observe que essas quantidades são por unidade de comprimento, viu? E velocidade de fase é 1 sobre raiz de LC. Continuando com outras propriedades da linha de transmissão, né? Fluxo de potência, né? O vetor de Point é dado por esse produto vetorial, é H conjugado sobre 2, em termos do campo elétrico dá isso aqui, né? Então você pode calcular integrando essa densidade de potência na área, né, entre condutores, tá certo? Essa área aqui é entre condutores. Então dá essa expressão aí, certo? Se a linha de transmissão não tem perda, né, a gente já acabou de mostrar que beta é igual a K, certo? Daí você tem a gente pode mexer com as expressões, né? Com todo meio sem perdas, em que a velocidade é igual à velocidade da luz, certo? No meio, né? Ele tem essa propriedade que a energia elétrica e magnética são iguais. Porque se não fossem, teria perdas. Então, todo sistema sem perdas, as energias elétricas e magnéticas são equilibradas. Né? Então eu posso calcular a energia total como sendo 2 vezes uma delas, ou elétrica ou magnética. Então, por exemplo, eu posso calcular usando a expressão para energia elétrica, né? Integral de volume, ΔZ sigma, epsilon E ao quadrado sobre 4 sobre 2 vezes dá sobre 2. Vezes 2 dá 2 sobre 4 dá 1/2, né? Bom, então se eu uso essas duas relações, você observa que tem o mesmo fator em comum aqui, tá certo? A gente pode mostrar que a potência é a velocidade de fase e a densidade de energia, né, por unidade de comprimento, tá certo? Energia por unidade de comprimento, né? ΔW é M, ΔZ. Certo? Agora eu posso calcular o produto V0 e 0 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui observe, né? O V0 ao quadrado ele é associado, né? Só lembrando aqui a capacitância, tá? Essas relações aparecem. Ó, a capacitância tem o V0 ao quadrado aqui embaixo, né? E a indutância tem o I0 ao quadrado, denominador, certo? Então, se eu fizer V0, eu posso pegar V0 com I0 ao quadrado, fazer o produto e relacionar com esses integrais aqui, certo? Eu deixo para vocês mexerem nessas coisinhas para mostrarem que depois de uma certa álgebra, né, você pode mostrar que a potência que flui, tá certo? Pode ser escrita como um meio da impedância característica, módulo de I ao quadrado ou tensão ao quadrado sobre 2GC. Né? Uma relação já esperada, né? Mas para mostrar tem que mexer com as equações. Né? Certo?
Bom, vamos ver os parâmetros característicos do cabo coaxial, né? Como a gente tem aí a indutância por unidade, a capacidade por unidade de comprimento, nós temos isso aqui, tá certo? Isso aqui é tranquilo, né? Porque determinando o campo elétrico, né? Nós já fizemos isso antes, a capacitância de um cabo coaxial é dada por essa expressão. E aí a gente usa aquela relação LL-CL igual a μ epsilon, né? Então, se eu tenho isso aqui, eu calculo LL como sendo μ epsilon sobre CL. Então, vem para cá. 2π epsilon sobre log de B sobre A. Isso vai dar μ epsilon sobre 2π epsilon sobre log de B sobre A. Não é isso? Aqui, ó. Então você tem a indutância por unidade de comprimento, que dá epsilon cancela, μ log de B sobre A, dividido por 2π. Tá? Tá aqui. Impedância característica, L sobre C, raiz quadrada. Então aqui está L sobre C vai dar μ sobre epsilon, né? Que dá impedância de onda. Log dividido por 1 sobre W dá log ao quadrado, raiz quadrada da log. Né? E 2π com 2π dá 2π ao quadrado, raiz quadrada dá 2π. Então você tem aí a impedância característica de uma linha de transmissão coaxial. Né? Como é que ela depende da geometria e dos parâmetros materiais. Muito bem. Bom, para a parte final agora da nossa aula, vamos falar sobre perdas, né? E a gente quer, na realidade, ilustrar o método, né, que a gente utilizou de cálculo por resistência de folha, né? Profundidade de penetração, para poder calcular perdas tanto por condução quanto por dielétrica, perdas materiais, né? Que são mais fáceis de calcular do que as de condução, certo? Bom, vamos começar com as perdas de condução, né? O cálculo é aproximado, porque observe que para calcular exatamente o problema, você teria que calcular o campo dentro do condutor, né? E aí o problema de valores potentes se torna difícil, né? A gente resolve o problema exato como se fosse um condutor perfeito. A gente tem uma solução simples e admite pequenas perdas para usar a solução obtida para condutor perfeito para poder calcular as perdas usando o conceito de profundidade de penetração e resistência de folha. Admite que os condutores são grandes em relação à profundidade de penetração. E como eu falei, usando esse conceito de resistência de folha, ou seja, assume que os campos são obtidos sem perdas, pega o campo tangencial e obtém uma corrente de superfície, a partir da qual eu posso calcular, usando resistência de folha, a dissipação no condutor. Então, você tem aí, por exemplo, a condição de contorno, né? Para o caso de condutor perfeito, o K, existe uma corrente de superfície que pode ser obtida da condição de contorno, né? N vetorial H tangencial, H transverso, né? Sobre o condutor. Então a gente calcula esse K. E a potência, né? Num comprimento ΔZ, é a resistência de folha do condutor que flui a corrente K+, né?
Tá correto, porque eu estava tentando, achando esse quadrado aqui, mas isso aqui é o seguinte, é a potência, deixa eu fazer aqui com detalhe para poder entender, tá certo? A potência num pedacinho, deixa eu fazer aqui um esquema mais simples, tá certo? Um pedaço longitudinal, né? De profundidade ΔS, comprimento ΔZ, é como se fluísse aqui uma corrente, né? A corrente que flui nesse perímetro aqui, né? Chamado de DL, certo? É KDL, né? Então a corrente que flui aqui é KDL, né? KDL. Então é essa corrente, resistência dessa estrutura que seria ΔZ sobre ΔL sobre DL ΔS sigma, né? Então é isso que nós temos, tá certo? Isso aqui aí, né? Não, esse aqui tá errado. Esse aqui é R e 2, desculpe. R que é a resistência de folha. A resistência seria 1 sobre sigma, comprimento ΔZ, área é ΔS DL, essa é a resistência, né? Quadrado da corrente, que é KDL ao quadrado, 1 meio de R2. É isso, essa seria a dissipação desse cubinho aqui, tá certo? Então isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 1 meio ΔZ, 1 sobre sigma ΔS resistência de folha, vai ficar K2 ΔL ao quadrado sobre ΔL. Por isso que dá aquela expressão lá. Então um pedaço de ΔZ vai ter e um comprimento DL vai dar resistência de folha, daí módulo de K, né, no caso, né, ao quadrado, DL com DL cancela. Então, num pedacinho do perímetro DL, você tem essa contribuição numa profundidade de DZ. Para calcular sobre todo o condutor, você tem que... Eu peguei só esse pedacinho aqui, né? Ou seja, eu tenho que integrar no perímetro do condutor. Por isso que vai dar essa expressão que está aqui mostrada, né? K mais ao quadrado DL, certo? Resistência de folha, ΔZ e 1 meio. Mesma coisa para o eletrodo que está com a corrente indo no sentido oposto, né? K menos ao quadrado DL, RS menos, certo? Então essa seria a forma de calcular essa perda de potência, né? Bom, e os condutores podem ser diferentes, então essa resistência de folha podem ser... Deixa eu só dar uma interrompida aqui, para trocar a pena aqui. Então, como eu estava falando, né? Então as resistências de folha podem ser diferentes, certo? Depende da condutividade e da profundidade de penetração, né? Que essencialmente, se são materiais semelhantes, é a mesma, né? Se os condutores são idênticos, é o caso pode ser o caso em muitas situações, você tem a mesma resistência de folha, né? Se a seção transversal é uniforme de cada condutor, você tem a densidade de corrente distribuída uniformemente, a corrente pelo perímetro, né? Certo? Então nós temos aí
nesse caso, se você for colocar aqui, tá certo? Isso aqui é constante, né? Isso aqui dá o perímetro L+, né? Isso aqui é a corrente I2 sobre L+ ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar I2 módulo, né? Sobre L+ ao quadrado vai dar I2 sobre L+, né? Certo? E aqui vai dar a corrente que volta também I2 sobre L-, né? Então vai dar 1 sobre L+, mais 1 sobre L-, tá certo? Só para mostrar o resultado que vai dar ali, rapidinho aqui, tá certo? Você tem que, se você tem constante, né? Então você vai ter, ou seja, como eu mostrei ali, né? Você vai ter uma soma do tipo 1 sobre L+, mais 1 sobre L-, né? Isso aqui a gente vai definir como 1 sobre L barra, certo? É o equivalente, né? Um perímetro equivalente aí, né? Então, você tem esse fator. Aparece RS2, que é constante, e aparece esse L barra embaixo. Aqui está a definição, né? Tudo bem. A gente pode calcular a constante de atenuação da linha de transmissão devido a perdas de condução, simplesmente observando que a potência, né, é de se esperar que ela decaia, como a gente já mostrou antes, em algumas situações, de acordo com a função exponencial, né? Constante de atenuação alfa, certo? 2 alfa para a potência. Então você tem aí que essa queda satisfaz essa equaçãozinha diferencial, né? dPdz é proporcional a P, com sinal negativo. Constante de proporcionalidade é a constante de atenuação. Então, se você calcula dPdz em z igual a zero, né? É 2 alfa, com sinal trocado, potência de entrada, né? Então, se você calcula a queda de potência, que eu acabei de calcular, né, numa comprimento ΔZ, faço essa razão, calcula a potência de entrada, que tem a ver, né? Você acabou de mostrar com a empresa característica, certo? Tensão ao quadrado, né? Ou então tensão ao quadrado é campo elétrico é relação ao campo magnético e é correlação à corrente, ou seja, as coisas são todas interrelacionadas. Calculando a queda de potência por unidade de comprimento, dividindo pela potência de entrada, você tem a constante de atenuação da linha de transmissão. Nós acabamos de calcular essa queda de potência, não foi? Né? Quadrado de K, certo? Lembrando que a corrente de superfície em módulo é igual ao campo tangencial, né? Então você obtém esse resultado aqui, né? Certo? Numerador, queda de potência. Denominador, isso aqui é a potência de entrada em termos da corrente, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, né? A potência de entrada é 1 meio, né? Pelas características, módulo de I ao quadrado. I pode ser calculado como a integral de HDL, né? Num dos condutores, tá certo? Então, por isso que nós temos integral de HDL ao quadrado, que é I2, né? Z e 2, né? De onde vem esse fator de 2? Esse fator de 2 é o denominador dessa forma, né? 1 sobre P0 igual a 2 sobre ZC, módulo de I ao quadrado,
é o que está aqui mostrando, né? Tem alguma coisa errada aqui. Ah não, tinha um meio aqui antes, tá certo? Desculpe. Deixa eu ver de onde vem esse 2EC aqui. Não sei se está certo. Peraí. 1 sobre 2P0. Tá aqui, né? Delta P, delta Z. Deixa eu ver aqui quanto é que deu delta P, delta Z. Olha, delta P, delta Z tem um fator de 2 aqui também, né? Então esse 2 aqui cancela com o 2 da P0, potência de entrada. Então esse 2 aqui é o que está aqui embaixo, certo? Por isso que dá essa expressão. Então tá tudo... apesar de ser complicadinha, mas está correta, né? Essa expressão aqui, certo? Então essa é perdas, e como a gente falou antes, né? Se forem condutores idênticos, dá para mostrar que dá esse resultado simples aqui, né? Aquele perímetro efetivo, resistência de folha sobre impedância característica, certo? Bom, se ele quer calcular constante de atenuação do cabo coaxial, perímetro, né? Você tem o condutor interno, raio A, né? O perímetro é 2πA, condutor externo, raio B, que é a corrente de retorno. O perímetro é 2πB. Então a gente calcula o parâmetro 1 sobre L, usando 1 sobre 2πA, né? Mais 1 sobre 2πB, que dá esse resultado aqui. E aí, usando aquela expressãozinha, você tem a atenuação devido à condução em um cabo coaxial. Bom, perdas dielétricas é mais fácil de calcular, né? Basta a gente observar o termo que é imaginário na constante aqui de propagação agora, né? Tem um índice de refração complexo, parte real imaginária, que tem a ver com a raiz da permissibilidade relativa, que tem suas partes real e imaginária. Para pequenas perdas, né? A gente já falou sobre isso antes. O N é aproximadamente a raiz de xilinha, certo? E o kappa é a parte imaginária sobre 2 vezes a raiz de xilinha. Isso é fácil de calcular, né? Deixa eu só lembrar vocês de onde vem isso. Vem daqui, né? Então isso aqui vai dar N2 menos K2 da xilinha, né? E menos 2NK é igual a xi 2 linhas, né? Se você despreza o kappa, né? Você obtém que N é aproximadamente raiz de xilinha. Joga nessa. Daí você calcula o kappa, que é pequeno, né? Kappa vai ser xi 2 linhas sobre 2 raiz de xilinha. Tá? Bom, e daí você calculando esses parâmetros, a constante de propagação, né? Na realidade é complexo. Tem a constante de fase e a parte imaginária que aparece o termo de atenuação. A gente iguala essa quantidade aqui. Você obtém a constante de atenuação de perdas materiais em termos das propriedades do meio de preenchimento. Então seria essa forma de calcular as perdas materiais de preenchimento e as de condução separadamente, né? Ok? Bom, então a gente conclui essa aula com essa último tópico, né? E continuamos na próxima. Ok?